Aleluia. Enquanto eles estão a passar, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 16. Leremos alguns versículos da palavra do Senhor, nosso Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: você está pronta para ouvir a palavra de Deus? Gênesis, capítulo de número 16. Obrigado. Gênesis capítulo de número 16. Diz assim o verso da palavra do Senhor nosso Deus. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Verso 2. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a sua proposta, ou a proposta de Sarai. Lerei até o 13, então pode ir passando, por favor. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, o seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa situação, nessa ocasião, que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Verso 4. Vou ler aqui que vai ser mais rápido. Ele deitou-se com Agar e esta engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: a culpa do meu sofrimento é sua. Coloquei a minha serva nos seus braços e agora que se vê grávida, ela me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Verso de número 6 vai dizer: Abrão respondeu a Sarai: veja, a sua serva está nas suas mãos, faça com ela o que lhe for bom aos seus olhos. Sarai oprimiu tanto Agar que esta fugiu da sua senhora. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, que fica no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem? Para onde vai? Ela respondeu: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte a sua senhora e submeta-se à autoridade dela. Verso 10 diz: o anjo do Senhor também lhe disse: multiplicarei tanto a sua descendência que esta não poderá ser contada. O anjo do Senhor ainda disse: esta está grávida e terá um filho, ao qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a sua opressão. Verso de número 12 diz: ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Verso de número 13 diz: este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois disse: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica em Cádiz e Bered foi chamado Ber-Lai-Roi. A palavra que eu quero ministrar para você nessa noite, eu tomei a liberdade de dar um tema para ela. E o tema da aplicação é o seguinte: o Deus que vê os invisíveis. Repete comigo: o Deus que vê os invisíveis. Essa história de Agar, ela é muito interessante, porque na verdade, quando nós vamos falar sobre Agar, a primeira coisa que me vem à mente é: por que uma mulher como Agar, ela normalmente não é mencionada? Quando nós vamos ver, nós pregadores, muitos pregadores, quando assomamos o púlpito para ministrarmos a palavra do Senhor, nosso Deus, nós falamos sobre Abraão, falamos sobre Isaac, falamos
sobre Jacó, Noé e tantos outros conhecidos na Bíblia Sagrada. Mas só que a história de Agar, ela nos ensina algo muito poderoso, ela nos ensina algo muito forte. Ela nos ensina que Deus, ele não olha apenas para as pessoas eloquentes e poderosas. Deus, ele não se limitou a fazer o milagre dele apenas nas pessoas poderosas, apenas em reis. Deus, ele olhou tanto para os nobres como para os simples. Deus olhou para aqueles que estavam em posição de destaque, mas ele também olhou para aqueles que eram invisíveis aos olhos da sociedade. Toque alguém que está do seu lado e diga: Deus, ele viu você nessa noite. Diga: você pode não ter destaque nenhum à vista dos homens, mas diga: o Deus que vê os invisíveis, ele já sondou o seu coração. A palavra de Deus vai dizer, meu irmão, que Deus, ele tem os olhos como chama de fogo, que penetra entre a divisão da alma e o espírito, juntas e medulas. Deus, ele não vê como vê os homens. Deus, ele não está buscando ser manipulado ou não. Deus, ele quer viver comigo e com você um relacionamento genuíno. Mas pastor, eu não tenho nada para oferecer. Tem sim, você é precioso e preciosa aos olhos de Deus. Quando nós olhamos para a história de Agar, na verdade, quem nós vemos? Nós vemos uma mulher que era estrangeira, nós vemos uma mulher que era uma escrava, nós vemos uma mulher que não tinha direitos à luz da sociedade, nós vemos uma mulher que não tinha heranças, ela não tinha proteção. Nós estamos falando de alguém que naquela época, no meio da sociedade em que ela vivia, ela não tinha representatividade nenhuma. Nós estamos falando de alguém que à luz da sociedade naquela época, ela iria passar desapercebida. Nós estamos falando de alguém que à luz dos homens e mulheres daquela época, se ela não fosse vista por Deus, ela iria passar batida na história. Pastor, o que é que o Senhor está dizendo com isso? Eu e você representamos muitas das vezes essa mulher que à luz da sociedade não éramos e não somos ninguém, não vínhamos e nem viemos de famílias eloquentes, que não tínhamos direito a nada, mas o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, ele nos viu quando ainda estávamos informes no ventre de nossa mãe. A Bíblia fala que aconteceu isso também com Jeremias. Os olhos do Senhor contemplou Jeremias no ventre da mãe dele e falou: ei, eu sou contigo. Eu sinto Deus nesse lugar. Fecha seus olhos, eu vou profetizar sobre você. Talvez você chegou aqui nessa noite cansado, fadigado, querendo largar tudo, dizendo: não está valendo a pena, ninguém me vê. A palavra de Deus diz para mim e para você nessa noite: ei, eu te vi desde o ventre da sua mãe, eu te projetei. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você não depende do olhar dos homens, porque os olhos do grande eu sou já te contemplou, te vocacionou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ela era escrava, estrangeira, sem direito, sem proteção. Mas teve algo importantíssimo aqui que aconteceu na vida de Agar. Ela teve uma experiência única com Deus. Mesmo sem representatividade, ao ver dos homens, Deus, ele olhou para Agar e falou: eu vou marcar a sua história. Eu vou marcar a sua geração. Eu vou marcar a sua descendência. E eu não dependo que os homens te vejam, Agar. Você não depende que os homens te vejam, porque eu sou o Senhor dos senhores. Mas a história de Agar, ela nos mostra algumas outras coisas também. A história de Agar vai nos mostrar
que o sofrimento em que nós estamos acometidos, ele não é sinal de abandono por parte de Deus. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: você pode estar sofrendo, mas Deus não te abandonou. Eu lembro da história daquele homem que estava caminhando na areia da praia. E diz a história que aquele homem, ele tinha muitos amigos, ele tinha dinheiro, tinha fortuna, ele tinha bens. Mas ele, no momento de festa, as pessoas estavam do lado dele, no momento de festa, todo mundo queria caminhar do lado dele. Mas até que o sofrimento veio, as dificuldades vieram, os problemas vieram. E aquele homem foi abandonado pelos amigos, ele foi abandonado pelas pessoas que estavam ao seu redor, que desfrutaram da sua riqueza, que desfrutaram dos seus bens. Só que no momento de alegria, quando ele estava caminhando pela areia da praia, ele percebeu que do seu lado, ele via mais duas marcas de pegadas na areia, diga, pegadas na areia. Pelo que logo ele compreendeu que era a presença de Deus com ele, e ele falou: que coisa maravilhosa, no meu momento de alegria Deus está comigo. Só que aí os problemas vieram, as adversidades vieram, as lutas vieram, as doenças vieram, e naquele momento aquele homem se viu sozinho, sem amigos, sem ninguém. Talvez essa seja a história de alguns que aqui estão, ou que estão cultuando a Deus juntamente conosco através da internet. E aí ele olhou para o lado e procurou aquela marca de pegada que estava do seu lado. E ele viu que aquelas pegadas sumiram. Ele olhou para o céu e falou: Senhor, quando eu tinha dinheiro, eu tinha fama, eu tinha tudo, eu era rodeado de amigos, o Senhor também estava comigo. Mas agora que eu estou passando pelas adversidades, além de ter sido abandonado pelos meus amigos, até o Senhor me abandonou. Pelo que o Espírito Santo falou com ele, a mesma coisa que fala conosco. Nos momentos que você estava bem, que você tinha amigos, que você tinha riquezas, que estava tudo nos conformes, eu estava caminhando do seu lado. Mas agora que os problemas vieram, que todos te deixaram, que os amigos te abandonaram, que o parente ou um familiar virou as costas para você, eu não estou mais caminhando do seu lado. Eu estou te carregando no colo. A marca de pegada que você vê não são suas, são minhas. Talvez você até achou que você chegou aqui sozinho, mas não. Você veio a esse lugar carregado pelo Espírito Santo de Deus. Foi Ele que marcou um encontro comigo e com você nessa noite, para mudar a minha e a sua história. O abandono pode ser por parte dos homens, mas o meu Deus e o seu Deus não nos abandona. Ele não nos deixa só. Nós aprendemos também com a história de Agar. E essa história nos mostra que o silêncio de Deus não é sinal de ausência. Eu vou repetir isso: o silêncio de Deus não é sinal de ausência. Talvez eu e você tenhamos orado por muitas causas e achando que Deus está ausente. Não, Ele apenas está te ouvindo. Há um momento que Deus ele se cala e Ele quer ouvir a sua voz. Não deixe de clamar, não deixe de buscar ao Senhor dos senhores. Nós aprendemos também com essa história que o deserto ele pode ser o lugar da revelação de Deus para as nossas vidas. O deserto ele não é morada definitiva, ele é um trajeto entre o deserto ele está entre a promessa que nos fora feita até a concretização da promessa que nos fora feita. Repita comigo: entre a promessa e o cumprimento da promessa está o deserto. Diga mais: o Senhor dos senhores, Ele está comigo no deserto. Ele não me deixa só no deserto. Se você crê, diga: Ele irá se revelar a mim no deserto. O deserto é treinamento, irmãos. O deserto é onde nós estamos fazendo com que os nossos músculos espirituais fiquem mais robustos. Mas só que quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver no versículo de número 1, um pouco de quem era Agar. A Bíblia ela não fala muito sobre Agar. Alguns estudiosos e pensadores, eles têm alguns relatos históricos, mas quero apenas pensar o que escrito está na palavra do Senhor nosso Deus. No Gênesis 16:1 vai dizer: ora, Sarai, mulher de Abrão,
não lhe dava filhos, e tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Na verdade, Agar, como diz o texto, era egípcia. Isso significa que ela não pertencia ao povo da aliança. Diga, ela não pertencia ao povo da aliança. Ela não conhecia o Deus de Abraão. Ela não tinha nem a cultura, nem a língua e nem a religião igualitária a Abraão. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu e você também não pertencíamos ao povo da aliança. A aliança originária não era para nós, mas Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, Ele olhou para mim e para você e falou através do sangue: eu estabelecerei contigo uma aliança. Mas pastor, eu não tenho direito. Você hoje tem direito, porque a aliança não está firmada no seu nome, mas está firmada no nome que é sobre todo nome. Diga, minha aliança foi firmada através do sangue. Fale para alguém que está do seu lado: não abra mão da sua aliança. O diabo pode até mesmo tentar quebrar essa aliança, lançando no nosso rosto as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Mas só que ele esquece que nós não estamos buscando os erros, nós estamos buscando ser aperfeiçoados através do sangue. Nós estamos buscando uma conexão plena com o Senhor. E para nós, o erro não é uma busca primária, o erro é um deslize que nós buscamos corrigi-lo através do sangue. Diga, corrigir através do... porque é o sangue que purifica de todo pecado. Pastor, o que o Senhor está dizendo com isso? Estou dizendo que todos os dias nós buscamos nos aperfeiçoar através do sangue de Jesus, limpar a nossa vestidura através do sangue de Jesus, nos tornarmos alvos mais que a neve através do sangue de Jesus. Ela não conhecia, como eu disse, o Deus de Abraão. Muitas pessoas até não conhecem o Deus de Abraão, mas eu tenho uma novidade para você nessa noite. Por mais que você possa pensar durante a caminhada que você não conhece plenamente ao Deus de Abraão, por mais que você possa se sentir como Jó, no verso de número 8 do capítulo 42, onde ele vai reconhecer: antes eu te conhecia por ouvir falar. Jó, ele fazia tudo certo à luz da religião. Diga, tudo certo à luz da religião. Talvez muitos de nós nos encontremos como Jó. Somos um excelente religioso. Mas só que no verso 8 do capítulo 42, Jó, ele vai dizer: antes eu te conhecia por ouvir falar, mas os meus olhos agora te veem. Por mais que talvez muitos de nós possamos ter dúvidas de que conheçamos ou não o Deus de Abraão, por mais que esta mulher, Agar, ela não conhecesse o Deus de Abraão, eu tenho uma boas novas para você. O Deus de Abraão, Ele já nos conhece. Aos olhos dos Deus de Abraão, nós não somos qualquer um. Aos olhos do Deus de Abraão, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos participantes da glória dEle, do reino dEle. E o filho dEle vai voltar para buscar os filhos. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Significa também que, por mais que Agar não tinha cultura, como eu já disse, e a linguagem dela não era equânime, a linguagem do povo da aliança não era igualitária, a linguagem do povo da aliança, eu vou trazer para cá. Por mais que muitos de nós não
tínhamos a cultura dos céus. Diga a cultura dos céus. Diga, não é a cultura dos homens. Por mais que nós não tínhamos a cultura dos céus, quando nós levantamos as nossas mãos e reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós falamos assim: Senhor, eu estou abrindo mão da minha cultura terrena para viver a sua cultura. Agar, ela não tinha a cultura do povo da aliança. Eu estou pregando por analogia e eu sei que eu estou pregando para uma igreja inteligente, mas só que a cultura do céu foi incutida em Agar. A cultura do céu é incutida em nós, e agora a nossa vida não é mais governada pela cultura humana. Por isso que nós vivemos na contramão da visão humana, porque a visão humana é limitada. A visão humana, ela não pode sobrepor a visão espiritual. Por isso que eu chamo de visão horizontal e visão vertical. Diga, visão horizontal está baseada nas emoções, nas paixões, na palavra do governo, nos nomes aí dos tsunamis. Diga, é dirigida pelos homens comuns. Mas fala, visão vertical é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter a visão vertical. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. O texto vai dizer em Gênesis 12:10 que houve fome na terra. Então Abraão, ele desceu para o Egito. E segundo alguns pensadores, é nesse momento aqui que ele, no meio de suas buscas, no meio de suas compras de bois, aí ele vai também adquirir servos e servas. Porque o Senhor está dizendo isso, pastor, para uma vez mais afirmar que Agar, ela foi adquirida como apenas mais um, apenas mais uma. Talvez você entrou aqui como apenas mais um, apenas mais uma, mas só que já havia, como há, uma promessa para nós. Quem era Agar? Agar, ela era uma escrava doméstica, ela era uma pessoa sem autonomia. Agar, ela era uma propriedade legal de Sara. Agar, ela não tinha direito de recusar ordens. Isso quer dizer, queridos, que Agar, ela não podia dizer não para as ordens de sua senhora. Talvez você entrou aqui dizendo: pastor, a minha situação é tão complicada e crítica que eu me sinto assim. Às vezes escravizado por um problema, escravizado por um emprego onde eu não sinto paz, não sinto alegria, mas não tenho força para romper com isso ali. Eu não vejo no linguajar comum uma luz no fim do túnel. Eu me sinto escravizado por esse problema, por isso, isso. Eu não me sinto nem no direito de recusar ordens. Talvez essa seja a história de alguns aqui. E isso vai explicar muito do porquê, quando ela foi entregue por sua senhora, Abrão, ela não pôde dizer não. Ela teve simplesmente que dizer sim. Talvez você tenha entrado aqui e esteja vivendo as consequências dos erros de outras pessoas. O verso de número 2 vai dizer isso. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Aqui, queridos, nós vamos ver um erro terrível e muito grave espiritualmente falando. Sabe qual é o erro aqui, irmãos? O erro aqui é que, pelo fato de Deus ter se mantido em silêncio, Abrão e Sara atribuem a Deus algo que Deus não havia dito. Diga: eu não posso atribuir a Deus aquilo que Ele não falou. Deus não falou que ela não iria gerar, irmãos. Deus não falou que ela seria infrutífera plenamente. Deus não falou. Agora eu quero me dirigir diretamente a você e dizer: quem é que te disse que foi Deus que falou? Isso daí que está sendo o tempo inteiro gerado e girado na sua mente. E muitas das vezes você vive de tribulação em tribulação, com pensamentos e mais pensamentos, e Deus está dizendo lá do céu: ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus na sua vida.
Não tenho dito isso porque você está acreditando nessas palavras, porque você está criando esses pensamentos humanistas. Irmãos, olha o que uma precipitação de Abraão e Sara gera. Pelo fato deles deduzirem algo, eles criaram um problema terrível, envolveram outras pessoas, prejudicaram outras vidas. Olhe para alguém e diga: calma, Deus não disse nada. Então aguarda em nome de Jesus. Deus ainda apenas tinha dito que o filho ainda não havia vindo. Calma, irmãos. Deus não disse que a promessa dele não vai se cumprir na sua vida. Deus não disse que acabou para você. Deus não disse que o seu ministério está acabado. Deus não disse que a promessa dele ainda existe na sua vida. Não! Deus apenas está dizendo: aguarde. Haverá o momento certo que eu irei me manifestar na sua vida. O problema é que quando, queridos, o tempo de Deus parece demorado, nós, seres humanos, tentamos apressar a promessa de Deus. É um perigo. E sabe o que acontece? No verso 3 e 4 nós vamos ver que eles, por precipitação, eles envolvem Agar, usam Agar, geram um problema na vida de Agar. Gênesis 16:3 vai dizer que tomou Sara Agar. Agar não teve como dizer não, foi envolvida num problema. Talvez você está sendo envolvido ou envolvida em alguns problemas. Agar simplesmente deu a mulher para Abrão, e agora aquela mulher está no meio de um problema que não era dela. Mas eu tenho uma novidade de Deus para você. Por mais que tenha envolvido você ou a sua casa ou a sua família em problemas e situações que hoje humanamente você não se vê em condições de mudar, o Deus dos céus, Ele vem com um braço forte. Eu creio nisso. E Ele vai arrancar a sua casa desse problema, a sua família desse problema. Ele vai mudar a sua história, porque a sua história não se limita a isso. Mas pastor, está tão difícil, eu não consigo ver solução. Mas o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que vimos, pedimos ou pensamos. Aquilo que os nossos olhos naturais veem como um caos, Deus, Ele vê apenas como um ponto de virada na nossa vida. Aquilo que nós achamos que é ponto final, Deus vê uma vírgula para nos levar a um outro nível, a uma outra dimensão, a uma dimensão espiritual, aonde nós iremos ter a certeza de que a nossa vida, a nossa história, a nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos são dirigidos unicamente pelas mãos de Deus. A nossa dependência é de Deus, não é dos homens. Nós vamos ver que é importante compreendermos, irmãos. E eu reforço aqui que Agar não escolheu, Agar não foi consultada, Agar não teve voz para dizer não, não podia. Agar foi usada como meio para um fim. Ela se tornou vítima de uma impaciência espiritual. Cá entre nós, irmãos, será que nós não estamos fazendo muitas das vezes com a nossa precipitação a nossa família de vítima? O nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os amigos. Será que nós não estamos com a nossa impaciência vitimando outras pessoas? Precisamos refletir sobre isso, porque a promessa de Deus já está feita. Nós não precisamos ter dúvida quanto a isso. A promessa está feita. Mas pastor, como assim? Quando nós fomos gerados, irmãos, Deus, Ele não estava lá do céu dizendo: o que eu vou fazer com o Dinas agora que ele foi gerado? Será? Não, irmãos. Quando Deus, Ele plantou o Dinas lá no ventre da mãe dele, quando Deus nos plantou no ventre da nossa mãe, Ele já colocou uma obra acabada. Deus, Ele não estava em dúvida o que iria fazer na minha e na sua vida. Deus não tem dúvida.
Quando nós fomos gerados, ele falou: olha, está o Vitor, a história dele é essa, ele vai viver isso, ele tem o livre-arbítrio para escolher, mas se ele se mantiver firme na minha palavra, não abrir mão da minha palavra, é isso, isso e isso. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Se submeta à palavra, cumpra a palavra, viva a palavra, se renda plenamente ao Deus da palavra. Por isso que o salmista vai dizer: eu escondi a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. E por causa disso nós vamos ver o início do sofrimento de Agar. O verso de número 4 e 6, até o 6 vai dizer: vendo que ela concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos, e afligiu a Sarai, e ela fugiu. Muitas das vezes nós estamos fugindo por causa das palavras de outras pessoas. Nós estamos fugindo. Pastor, o que é que indica aqui a palavra fugir? Fugir, ela pode ser interpretada como uma opressão. Muitas das vezes nós estamos sendo oprimidos por causa de outras pessoas. O que mais? Humilhação contínua. Muitas das vezes nós somos humilhados por causa de outras pessoas. Pressões psicológicas. Um ambiente que se torna insuportável. Muitas das vezes o lugar, queridos, que nós aguardávamos sermos acolhidos e amados, é o lugar que nós somos humilhados e rejeitados. O lugar onde nós esperávamos um abraço e uma palavra de carinho, e vem uma palavra de humilhação, de desdém. Na hora que nós estamos esperando mais de apenas um abraço, segundo a psicologia, não sou o profundo conhecedor disso, mas isso eu gravei, diz que o ser humano ele precisa de pelo menos 7 abraços por dia. 7 abraços, gente. 7 abraços, ele gera coisas maravilhosas, ele provoca ações químicas maravilhosas no corpo da pessoa que recebe, porque nós temos aquilo que nós chamamos de janelas da alma, que é a nossa visão, audição, tato, olfato, paladar, os nossos sentidos. Eu não vou aprofundar nisso porque o tempo... Estou feliz que ligaram agora, então eu tenho 34 minutos. Não, estou brincando. Ligaram agora o meu cronômetro, glória a Deus. São os sentidos da vida. Aonde? Aqui tem uma tela aqui maravilhosa que ela diz quando o nosso tempo está acabando. São os sentidos da vida que falam, é através do nosso tato, olfato, paladar, audição, visão. E muitas das vezes nós somos oprimidos em tantas áreas, psicológica, ambiente terrível. E muitas das vezes, queridos, nós falamos assim: já não tem mais o que fazer. Aonde eu achava que eu ia ser acolhido, eu estou sendo humilhado. Aonde eu achava que eu seria amado, eu estou sendo rejeitados. Mas há um Deus no céu que nos contempla no nosso momento de dor. E aconteceu isso com Agar. Porque ela foi para o deserto, eu estou caminhando para concluir. No verso 7 vai dizer que lá no deserto dela, no meio da fuga dela, diga fuga! No meio da fuga de Agar, os olhos de Deus a viu. No meio da sua fuga, os olhos do Senhor têm te contemplado. No meio da minha fuga, os olhos do Senhor me vê. Lá no deserto, no lugar mais terrível de abandono, aonde não tem ninguém, aonde não tem tapinha nas costas, aonde não tem um amigo dizendo que você é o cara, aonde não tem um amigo dizendo: vamos aí compartilhar o kebab, vamos aí comer o McDonald's. Porque quando nós estamos no deserto, meu irmão, quase ninguém aparece. Porque no meio do deserto, quando os seres humanos não aparecem, ninguém humanamente aparece. Deus, Ele abre os nossos olhos e faz com que nós enxerguemos que no nosso deserto tem uma fonte. Aleluia. Aleluia. Se você crê, toque alguém, diga: no meio do seu deserto, meu irmão,
tem uma fonte. E foi o próprio Deus que colocou essa fonte. No meio do nosso deserto tem água pura, vinda do trono de Deus. No meio do nosso deserto, Deus ele faz produzir águas. Quando todos viram as coisas para nós, aí Deus ele fala: ei campeão, eu não desisti de você. Ei campeã, eu não desisti de você. A sua história não será interrompida. Eu vou concretizar aquilo que eu iniciei. O deserto simboliza quebra, dependência, isolamento, mas também simboliza preparação. E eu gosto disso. Coloca-se de pé, por gentileza. Eu já te peço perdão, eu não vou conseguir chegar ao versículo 13. Mas haverá uma outra oportunidade, eu completo. Lá no deserto, irmãos, tinha quebra, no deserto tinha dependência, no deserto tinha isolamento, no deserto tinha preparação. Sabe, queridos, muitas das vezes nós queremos condicionar tantas coisas a Deus. Nós colocamos tantos sis para que Deus ele venha agir na nossa vida, operar em nossas vidas. Aí Deus ele nos leva para o deserto, porque lá quando nós estamos quebrados, estamos como aquele vaso do capítulo 18 de Salmos, o vaso que cai e quebra. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E está todo moído aquele vaso, que as pessoas olham e enxergam cacos desprezíveis, inúteis, insignificantes, que não têm acessos, que são deixados de lado. Aí o Espírito Santo fala assim: vem cá, existe um olheiro que é especialista em pegar cacos. O olheiro vai lá pacientemente e junta os cacos. Estou pregando por analogia. E esse caco muitas das vezes sou eu e você. Todos passaram largo. Todos passaram largos como os samaritanos. Todos passaram aos largos como os religiosos. Todos passaram aos largos como aqueles que passavam cantando, mas não olhava para o amigo, para o irmão, para alguém que estava necessitado. Mas só que o especialista em cacos de vaso despedaçado pelos problemas da vida, pelas adversidades da vida, ele fala: calma aí, ninguém está olhando para você, mas eu vou te juntar, eu vou te levar para o lugar do especialista. Vai ser doloroso, você vai passar na olaria do olheiro, ele vai jogar água, diga água, do Espírito Santo, e a água do Espírito Santo vai fazer com que todos aqueles cacos que estavam petrificados pelos problemas da vida, a água do Espírito ela é capaz de amolecer aqueles cacos endurecidos pelas traições, humilhações, rejeições, palavras de maldições que estão sendo quebradas em nome de Jesus nessa noite. Aí a água do Espírito vem, começa a amolecer aqueles cacos que para muitos não era nada, era apenas cacos. Mas o olheiro, ele olha com carinho e fala: não são cacos, são filhos amados. Eles viam sangue.
Não é um inútil, não é uma inútil, é um filho amado. E ali ele vai amolecendo aqueles cacos. A água do Espírito vai purificando. Como o rio de Deus que passa e vai limpando, vai purificando. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. E vai passando o rio de Deus e vai purificando. E ele vai amolecendo aqueles cacos. E ele vai dando uma outra forma. Agora já não são mais cacos. É uma massa que foi amolecida pelo Espírito Santo, pela água do Espírito. Aí Deus, ele fala: campeão, foi necessário você ser quebrado. Porque muitas das vezes essa quebra é a quebra do orgulho também. É a quebra da vaidade também. É a quebra da arrogância também. É a quebra da prepotência. Aí lá naquele momento, aí nós falamos assim: quebra minha vida, Senhor. Faça-me novamente. Aí o olheiro, ele vai dizer: agora você está pronto. Eu vou te fazer conforme a minha vontade, o meu querer. Agora você está pronto para viver aquilo que eu planejei para você. Eu estou te preparando. Eu estou cuidando de você. Queridos, ela achava que estava tudo perdido. Mas Deus, com os seus olhos poderosos, ele enxergou uma invisível. Deus, com os olhos dele poderosos, ele me enxergou um invisível dentro da favela de Parada de Lucas. Deus, com os olhos dele de amor, bondade e misericórdia, ele me enxergou que muitas das vezes estava dentro de uma casa simples, dormindo debaixo da cama por causa do tiroteio, com medo da morte. Mas ele falou: fique tranquilo, a minha mão de poder está guardando essa casa. Fique tranquilo, a mão de poder do nosso Deus tem guardado a sua casa, a sua família. Fique tranquilo, a mão de amor do nosso Deus. Eu quero orar com você. Deus de amor, Deus de bondade, glorificamos e exaltamos o seu santo nome, Senhor. Obrigado por sua misericórdia. Obrigado por sua graça. Obrigado por sua bondade. Obrigado, Senhor, pelo seu perdão. Nós sabemos que nós somos pessoas indignas. Em nós mesmos, Senhor, nós não podemos nada. Em nós mesmos, nós não temos capacidade de realizar nada. Nós somos tão pequenos, Senhor. Nós contamos com a sua misericórdia. Nós te pedimos humildemente nessa noite, da mesma maneira que o Senhor encontrou Agar lá no deserto e fez uma promessa para Agar. Eu tenho certeza que o Senhor tem nos encontrado e que o Senhor já fez a promessa. Eu tenho certeza, Senhor, que as suas mãos de amor já têm nos abraçado, aqueles que precisam de ser abraçados pelo seu Espírito Santo. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor já tem vindo como bálsamo para o meu irmão e minha irmã que estavam tão ultrajados e maltratados pelos problemas da vida. Eu tenho certeza que o Senhor já tem vindo como água que purifica. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem vindo com a sua vida e colocando a sua vida em nós. Eu tenho certeza, Senhor, que o seu amor, a sua bondade tem nos alcançado. Queridos, ela não sabia orar, ela não sabia clamar, ela apenas sabia fugir. Mas mesmo assim, no meio da fuga dela,
o Senhor foi lá e falou: estou te vendo, Agar. Eu sei da sua aflição, Agar. Eu sei que a sua senhora, ela está querendo acabar contigo. Ela já não quer mais você junto dela, mas eu tenho algo para você. Deus, ele fala 3 coisas para ela. Deus, ele chama Agar pelo nome. Deus, ele está te chamando pelo nome dessa noite. Você pode ser desconhecido para muita gente, mas Deus, ele sabe do teu nome. Deus, ele dá uma orientação a Agar, e Deus está te dando uma orientação nessa noite. Agar, ela precisava voltar à sua senhora. Ela precisava se humilhar diante da senhora dela. A decisão que ela tinha que tomar, a orientação que Deus deu para ela, não era uma orientação fácil. Ei, meu irmão, nem toda orientação de Deus para nós é fácil nem confortável. Mas toda a direção de Deus, ela é segura e vai nos levar até a consumação da proposta dele, do propósito dele. Se a orientação de Deus para você nessa noite é: vai lá, se humilha, caminhe mais uma milha. Vai lá, meu irmão. Vai lá, minha irmã, se humilhe. Ore mais, busque mais. A terceira palavra que Deus deu a ela: Deus, ele fez uma promessa de futuro. Deus, ele tem uma promessa de futuro para mim e para você. Ele falou: multiplicarei sobremaneira a sua descendência. Eu profetizo isso para mim e para você nessa noite. Deus, ele irá multiplicar sobremaneira a nossa descendência. Mesmo ela sendo escrava, meu irmão, minha irmã, Deus estava prometendo algo para a geração dela. Mesmo chegando em Portugal, ou você que é de Portugal, não sendo bem quisto por alguns, estando ao largo para outros, Deus, ele tem promessa para a nossa geração. Até 1000 gerações. Deus, ele fala: você vai gerar. E eu preciso concluir aqui. Você vai gerar. Ela ia gerar no físico, mas nós estamos gerando também no espiritual. Você vai gerar. Em outras palavras, a promessa de Deus em nossas vidas vai nascer. A promessa de Deus ministerial vai nascer. Queridos, quando eu recebi a promessa de que eu seria um pastor, eu estava numa mini vigília lá na Assembleia de Deus, no Brasil, no Rio de Janeiro, com 17 anos. E sabe o que eu tinha do meu lado? Um pai espírita, uma mãe que não ia à igreja, 2 irmãs que não eram cristãs, mas eu tinha uma irmã que foi levada ao evangelho através da minha avó. Quando eu recebi aquela promessa de que eu seria um pregador, um pastor, e que Deus me levaria para fora do Brasil, aquilo era uma loucura, irmãos. Para um menino favelado que não tinha nem o pão do outro dia para comer, era um absurdo. O que Deus tem para você pode ser um absurdo aos olhos de alguns, mas o Deus de absurdo está aqui.